Sejam bem-vindos a essa videoaula. Nesse vídeo nós veremos como fazer a implementação do algoritmo K-means no R, lembrando que o objetivo não é focar na teoria do algoritmo, e sim mostrar como fazer a sua respectiva implementação, e nós vamos trabalhar com um estudo de caso com uma base de dados real. Primeiramente, com o RStudio aberto, nós já temos esse arquivo kmeans.r, esse .r é a extensão do arquivo. Nós vamos precisar acessar o diretório de trabalho. Na minha pasta documentos, eu tenho esse arquivo que é o Credit Card Clients _ 2.csv, que nós vamos fazer o carregamento desse arquivo. Quando você está setado nessa pasta, você pode clicar em More Set as Working Directory. Ele vai setar esse diretório como diretório de trabalho. Você também pode digitar esse comando que é mostrado aqui no prompt, que assim nós vamos conseguir fazer o carregamento da base de dados. Indo para a etapa 1, primeiro vamos fazer o tratamento da base. Então aqui nós podemos selecionar e apertar um Command ou um Ctrl Enter, que ele vai executar só essa linha. Read CSV para fazermos a leitura da base. Se nós dermos 2 cliques, temos toda a estrutura com esses 30.000 registros. Nós vamos fazer agrupamento com 2 atributos. O primeiro é o limite do cartão de crédito. E aqui nós temos uma série de atributos, que é o Bill AMT, Bill Amount, para 6 meses. Então, ele usa os 6 valores anteriores para fazer a previsão do valor futuro, ou nesse caso, ele quer fazer a previsão se essa pessoa vai pagar ou não vai pagar a fatura no próximo mês, considerando vários atributos e principalmente os dados das últimas 6 faturas. Aqui podemos observar que ele também considera o gênero, considera grau de escolaridade, se é casado ou não, o estado civil, e aqui também temos a idade da pessoa. Só que como nós queremos fazer o agrupamento usando o limite e a quantidade que essa pessoa gastou no cartão de crédito, nós vamos criar um novo atributo para fazermos um somatório desses campos. Perceba que aqui nós temos base, bill total, recebe, e aqui colocamos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Se nós selecionarmos e executarmos, vamos observar novamente essa base de dados. Podemos observar que aqui nós temos esse atributo bill total, ou seja, nós já temos o somatório. Vamos criar uma variável x, que aqui nós vamos buscar somente essas duas variáveis. Criamos um novo data frame por meio desse comando data.frame. Crio a variável limite, que recebe esse atributo limite. Variável gasto, que recebe o gasto. Vamos selecionar e executar. Note que nós temos os 30.000 registros e 2 variáveis com o limite e o gasto. Agora nós vamos fazer a aplicação do agrupamento. Só antes, nós precisamos fazer o escalonamento desses dados, que é para deixar os valores na mesma escala. Selecionamos e executamos. Se nós observarmos, nós temos os valores padronizados, então nós tiramos aqueles valores altos de escala. Se você não fizer esse processo, o algoritmo não vai conseguir encontrar os agrupamentos muito bem, além dele demorar muito para fazer o processamento. Nós temos valores negativos, pois aqui foi usada a técnica da padronização, que ele usa o desvio padrão para fazer essa divisão ou essa normalização dos dados. Na etapa 2, efetivamente vamos fazer o agrupamento. Primeiro nós mudamos o seed, que é a semente aleatória. Ele vai fazer a geração dos números aleatórios para fazer a inicialização do K-means. Quando nós colocamos esse valor 1, ele sempre vai dar o mesmo resultado. Se você colocar um valor diferente, ele vai dar algumas diferenças nesse agrupamento. Logo na sequência, nós criamos a variável K-means, que recebe K-means. Não é necessário fazer instalação de nenhum pacote adicional no R, que ele já vem instalado por default. X recebe X. Esse X minúsculo é o nome do parâmetro. Aqui é a base de dados que nós vamos passar. E vamos indicar quantos clusters que nós vamos construir. Nesse caso, estou colocando 3 clusters, que você pode fazer teste com outros valores. Executamos essas 2 linhas, Ctrl Enter. Note que foi gerada essa variável chamada K-means, que nós podemos observar que existe uma série de atributos, como por exemplo clusters. Aqui nós temos os centroides que foram utilizados. Aqui são os pontos aleatórios
que foram usados para fazer a inicialização do algoritmo, e o que interessa para nós é essa variável cluster, que é aqui que efetivamente nós temos as respostas. Note que nós temos 30.000 valores pelo fato de que nós também temos 30.000 registros nessa base de dados. Quer dizer que ele vai fazer associação. Cada registro pertence a um cluster. Executamos essa variável previsões para fazermos a criação dela. E aqui nós podemos observar essa variável que tem alguns valores, como por exemplo 1 e 3. Como nós definimos 3 clusters, quer dizer que o primeiro cluster terá o valor 1, o segundo o valor 2, o terceiro o valor 3. Lembrando que no R os índices começam em 1. Vamos executar e ele está mostrando para todos os 30.000 registros a qual cluster cada um se encaixa. Temos alguns clusters na posição 1, na posição 2 e no grupo 3. Por fim, podemos visualizar os resultados desse agrupamento. Simplesmente fazemos um plot. Passamos no eixo X desse gráfico os registros e no eixo Y passamos as previsões, que são esses valores inteiros. Executamos. Perceba que já foi gerado o gráfico com os 3 grupos. No eixo X, nós temos o limite do cartão de crédito. No eixo Y, nós temos quanto que a pessoa gasta. Podemos observar 3 grupos, que foi o que nós definimos. Esse grupo preto são pessoas que têm um limite de cartão de crédito pequeno e eles gastam pouco também. Nesse grupo vermelho, temos pessoas que têm um limite de cartão de crédito maior, porém elas não gastam tanto. Inclusive até nesse grupo preto tem pessoas que têm um limite menor e gastam até mais do que essas pessoas que têm um limite maior. Uma estratégia para o banco é aumentar o limite para essas pessoas. E temos esse outro grupo verde, que são pessoas dessa faixa mais para a direita, que têm um limite maior e gastam mais. E aqui também temos, poderiam até fazer um outro grupo, se nós colocássemos o valor 4 para gerarmos mais um grupo, seriam as pessoas que têm um limite menor e também gastam mais do que esse grupo preto. Então, a partir disso, a analista de dados deve tomar a decisão do que fazer, alguma campanha que o banco pode fazer, por exemplo. Com isso, fechamos essa aula que você aprendeu como trabalhar com o algoritmo K-means no R. Obrigado e até a próxima aula!